A gente tem, de um lado, a demanda dos varejistas, dizendo que eles vão perder. E de outro, a gente tem o consumidor, dizendo que não quer ser taxado nessas pequenas compras. Como, na sua avaliação, o governo deveria equilibrar essas duas demandas? Bom dia novamente. Bom dia, Murilo, a todos os nossos telespectadores. Primeiro, uma missão muito difícil aqui, né? Explicar as questões tributárias do nosso país. Já começamos com um desafio desse. Mas esse é um assunto muito polêmico e que tem se estendido ao longo dessas semanas aqui, principalmente em Brasília, porque ele trata também de uma situação de questões políticas, não só apenas questões tributárias, né? Originalmente aqui as isenções para as compras internacionais abaixo do valor de US$ 50, ela visava facilitar o acesso do consumidor aos produtos estrangeiros, fomentando diversas opções no mercado, né? Mas ao longo do tempo se identificou-se que essa política de isenção ela tem sido explorada de maneira irregular aqui por varejistas internacionais que se disfarçam de pessoas físicas para evitar o pagamento de tributos, resultando aqui numa concorrência desleais com as empresas nacionais. Então, sob uma perspectiva favorável à taxação, a medida de imposição de impostos de importação de 60% para as compras online até US$ 50, ela é uma visão importante para proteger a indústria brasileira. As empresas nacionais aqui elas enfrentam uma carga tributária muito significativa, elevada demais, muito maior do que apenas o valor do ICMS, em torno de 17%, aplicado aqui às compras internacionais isentas, o que coloca a produção nacional em uma desvantagem competitiva, né? A ausência dessa tributação equitativa ela permite que os varejistas estrangeiros eles possam oferecer preços inferiores e, conforme mencionado, prejudicando a capacidade das empresas brasileiras de competir no mercado doméstico e, consequentemente, afeta o emprego, a produção da indústria local. Então, estabelecer uma taxa é implementar uma busca para um ambiente de concorrência um pouco mais justa, onde todos os agentes do mercado eles operem sobre as mesmas regras tributárias aqui. Então, como foi mencionado, né, uma prática de contrabando digital, aquelas bugigangas, o que foi mencionado pelo nosso presidente, ocorre uma evasão fiscal e a medida visa também promover aqui uma sede de transparência e equidade, estimulando o desenvolvimento econômico interno, fortalecendo essa cadeia produtiva nacional. Então, é uma busca por uma reintrodução de taxa, porque nós já tivemos, né, essa taxa de importação, embora impopular, porque hoje temos muitas pessoas que fazem uso dessa compra, não apenas, e das mais diversas classes, aqui nós podemos dizer, por isso é uma medida impopular entre alguns segmentos e mais representa um passo necessário para reequilibrar as condições de mercados e promover uma justiça fiscal, protegendo os interesses das indústrias brasileiras aqui, Murilo. Leonardo, eu acho interessante a gente explicar para quem está em casa o passo a passo dessa tributação. Quando a gente compra, por exemplo, uma blusa de R$ 20 nesse aplicativo, ela sai, vamos supor, de um país na Ásia. Como que é o processo de tributação? Esses R$ 20 têm esses 17% do imposto estadual. Então, se uma pessoa compra essa blusa lá do Paraná, vamos supor aqui, esses 17% em cima dos R$ 20 vão para o governo do Paraná. O governo federal, o governo aqui em Brasília, não ganha nada com a compra desse produto, né? Então é o que os varejistas dizem, é que na hora de produzir uma camiseta de R$ 20 aqui, ele tem o imposto federal, o imposto estadual, o imposto municipal e acaba ficando ali em condições muito diferentes, né? Perfeitamente, muito importante essa tua colocação e colocarmos aqui também no sentido para o telespectador entender que hoje não é que não exista um imposto de importação, ele existe, mas entre pessoas jurídicas. Então, o que acontece? O próprio Ministério da Economia fez um levantamento onde apontou que só um único remetente na China enviou mais de 1 milhão de compras, 1 milhão de objetos para o Brasil sem pagar esse imposto. Por quê? Porque eles colocam uma venda entre pessoas físicas. E entre pessoas físicas a gente possui hoje essa isenção.
Mas qual seria a cadeia de tributação? Assim que ela chega no país de destino, ou seja, chega no Brasil, ela é taxada em relação ao ICMS. E o ICMS ele é um imposto de ordem estadual. Ainda podemos dizer o seguinte, se ele chega pelo Paraná, ou se ele chega por São Paulo e é enviado para outro estado, ainda ela está concorrendo a uma substituição tributária que também é um imposto entre os estados. Mas essa tributação ela já está vindo sendo hoje na fonte. O que ocorre é que o governo federal ele tem uma participação mínima na arrecadação do ICMS, não de forma direta, mas em cima de toda essa cadeia que os estados hoje eles arrecadam. Entretanto, ele é muito diferente da tributação das indústrias, e é isso o debate, esse é o principal tema aqui, porque hoje as indústrias elas pagam pelo menos aí somados entre 32% a 34% em cima de cada produto. Obviamente que isso é repassado ao consumidor final e na balança você colocando os preços entre uma importação que ela não possui uma taxa exacerbada hoje de impostos como da indústria nacional, o preço ele acaba ficando sem competitividade alguma frente aos produtos de importação. Então, fora que temos as questões de concorrência de mão de obra, de custo de mão de obra do Brasil, que também torna o nosso produto hoje muito mais caro do que o produto internacional. Então, a indústria brasileira está com esse lobby agora com o governo federal, em especial no Congresso Nacional, e parece ter tido uma mudança de pensamento no Congresso em favor das indústrias, para que, de fato, essas taxações, esses impostos sejam aplicados e, consequentemente, busquem um equilíbrio entre os preços nacionais e os preços internacionais. É um bate-cabeça tributário, né, que é realmente complicado de entender, mas que são alguns pleitos válidos. Inclusive, viu, Leonardo, um dos nossos internautas aqui diz o seguinte, que o melhor seria abaixar os impostos da indústria local. Essa, inclusive, uma outra possibilidade levantada, né, pelas autoridades aqui em Brasília, que é o seguinte, em vez de você beneficiar ou pelo menos taxar, na verdade, as empresas internacionais, que você tire, então, ali alguns impostos da indústria local. É uma proposta que tem certa facilidade para sair do papel ou enfrenta alguns desafios aí e dificultam, né, a concretização dessa proposta? É uma proposta muito válida, né? Uma proposta que outros países elas colocam, assim, por exemplo, exemplos da União Europeia, onde se tem uma competitividade muito grande dentro do seu próprio continente, é feita dessa maneira. Agora, nós não podemos esquecer que nós estamos no meio de uma reforma tributária, onde propostas de lei elas estão sendo discutidas agora, de leis complementares, para, de fato, a reforma tributária ingressar em nosso país. E toda vez que nós falamos de uma isenção ou uma busca por impostos mais baixos, não podemos esquecer que isso é uma matemática. Então, se nós vamos baixar um pouco dessa indústria, certamente outro objeto, prestação de serviços, autônomos aqui, eles vão pagar um imposto maior, porque precisa ter um equilíbrio das contas públicas para que, de fato, nós possamos poder ter uma isenção de alguma forma. A questão do maior debate, de fato, é esse. Você precisa incentivar o mercado nacional para aquecer a economia, para aumentar o consumo e, consequentemente, ter mais dinheiro rodando. E isso é o mínimo que nós esperamos, é que, de fato, se traga questões de competitividade e melhora do mercado interno frente ao mercado internacional, porque o mercado internacional, em especial o continente asiático, ele é altamente incentivado para ter competitividade frente às mercadorias e frente aos outros países que também possuem produtos industrializados de importação e exportação. Perfeito. Então, Leonardo Rosler, falei certo, Leonardo? Ou como que tá? Porque o sobrenome tem variações, né? Como que você... Não, falou bem. Então né? A pronúncia é Hesler, mas tá dentro do padrão. Não, então vamos aqui no 100%, Leonardo Hesler, falando aqui com a gente no Brasil Agora, ao vivo, nos ajudando a entender, né, as complexidades dessa taxação das compras online, que com certeza deve pautar aí os próximos meses. O que a gente escuta aqui em Brasília, né, Leonardo, ali
nos bastidores é que realmente, pela proximidade com as eleições municipais, esse tema deve dar uma esfriada, deve voltar depois, mas a gente tem essa mobilização aí dos setores do varejo, querendo que haja, né, essa compensação de forças, esse equilíbrio de forças, mas com certeza é um tema muito polêmico e muito negativo, né, na opinião pública para o governo federal, então a gente precisa acompanhar aí com lupa para saber como serão tomadas essas decisões.